Fala então, pessoal, questão aí de física 3, tá certo? Vamos dar uma lembrada sobre vetores, né? Pegar algumas questões falando de vetores para a gente estar fazendo a analogia, tá resolvendo essa questão. Primeira coisa que a gente precisa saber de vetores, a gente faz a soma vetorial ligando, conectando a extremidade de um vetor com a origem do outro. Se eu tenho aí, ó, um vetor A e um vetor B, e eu quiser saber A mais B, vou conectar A, B, beleza? Então eu tenho aí meu vetor resultante, que eu vou chamar de vetor resultante R. Só que se eu quiser saber A menos B, o que significa menos B? É só você inverter o vetor. Então A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. Então eu posso falar aqui, ó, A, que é para a direita, e se o B é para cima, o menos B é para baixo. Então esse é o vetor menos B. Então esse aqui é o meu resultante A menos B. Beleza? Então o que a gente faz? Relembra, A mais B conecta a extremidade de um na origem do outro. Se você quiser fazer uma subtração, é só você inverter o vetor. Inverteu o vetor e fez a mesma coisa. Extremidade de um na origem do outro e você consegue achar o vetor A menos B. Outro ponto importante também que a gente tem é relacionado a um módulo. Se eu tiver aí, ó, vetores perpendiculares, ó, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, quero saber qual é a minha resultante. Como a gente faz isso? Módulo do vetor, o que a gente pode fazer aqui, ó? R vai ser igual a raiz quadrada dos dois, né? Eu tenho aí a medida de A e a medida de B. Se o meu A eu tenho os dois como sendo um na horizontal e um na vertical, substituir. Dá para fazer a mesma coisa com as projeções. Se eu tiver um A, né, isso aqui eu coloquei, ó, A na horizontal, B na vertical, eu consigo achar o resultante. Se eu também tiver a medida das projeções, ou seja, eu tenho um vetor A que é assim, ó. Eu sei o quanto ele tem aqui e eu sei o quanto ele tem aqui. Vamos chamar de Y e de X. Quem seria o meu vetor A? Mesma coisa, no Pitágoras, né? Vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo? Tudo isso para lembrar pontos importantes falando sobre vetores. Primeira questão, ele coloca um sistema desse tipo. Eu só tenho vetores na horizontal e na vertical. Então eu vou separar isso em dois pontos. Eu vou falar o seguinte, ó. Para cima e para a direita, vou falar que esses vetores são positivos, para facilitar a minha vida. E eu vou falar que para baixo e para a esquerda, eu vou falar que esses vetores são negativos. Então eu vou trabalhar por direções. Direção horizontal. Então, ó, horizontal, o que nós temos? Ó, 8 para a direita é positivo, 4 para a esquerda é negativo, 2 para a direita positivo e 1 para a esquerda negativo. Isso aqui está dando 5. Na vertical, o que nós temos? 8 para cima é positivo, 4 para baixo é negativo, 2 para cima é positivo e 1 para baixo é negativo. Também está dando 5. Ele quer saber o módulo do vetor. A gente já viu que o módulo do vetor ele é dado como raiz quadrada da soma ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 50, que vai ser igual a 5 raiz de 2. Se eu não me engano, gabarito letra C. Beleza? Trabalhei separadamente os vetores, né? Só tem aqui duas direções. E no final eu consigo achar o módulo do vetor resultante. Aqui eu tenho, ó, eu tenho um observador, marcar de azul. Eu tenho um observador aqui e ele está observando este barco. Eu vou usar esse observador como referência. Quando a gente usa como referência, é como se a gente considerasse aquele imóvel e todo o resto em movimento do meu sistema. Então, se ele está imóvel, ele está vendo esse barco se aproximar dele, ele está vendo o barco se aproximar tanto. Como? Tanto na horizontal como na vertical, né? Ele está considerando o quê? Que em algum momento esse barco pode colidir com ele. Como isso vai acontecer? Justamente porque para este observador, esse barco está indo tanto para o lado como para trás.
Tô para baixo. Como eu estou considerando a referência sendo ele. Resposta, então, seria justamente a R. Ele considera que esse barco está vindo nesta direção e sentido. Direção e sentido de R. Tome cuidado com referência. Física, a referência é tudo, tá? E altera aí diversas interpretações do meu problema. Questão 3. O que nós temos na 3 aqui, ó? Primeira coisa que eu faço é cancelar, né? Cortar vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha vida, né? Eu tenho, ó, da esquerda para a direita, um vetor que é da direita para a esquerda com o mesmo valor e direção, posso cortá-los, né? Mas a resultante desses dois vetores vai ser zero. Não vai alterar o final. Eu já não posso fazer isso com A e E, porque não tem a mesma direção. Um está inclinado da esquerda para a direita e para cima, e o outro está da esquerda para a direita para baixo. Então eles não são iguais. O que eu posso trabalhar? Igual que trabalhei aqui. Vou trabalhar com vertical e horizontal para me facilitar. O que eu tenho na horizontal? Horizontal, nós temos 3, ó, decomposição de A. Então eu tenho 3 mais 3 aqui, certo? E não tenho mais nada. Então na horizontal eu tenho 6. E na vertical, o que eu tenho? Para baixo, 4. Considerar para baixo positivo, porque a gente sabe que vai dar um maior valor, né? Então eu tenho mais 3, que esse aqui é para baixo. Esse aqui, ó, tá apontando para cima, né? Só para lembrar. Então, menos 3. Isso aqui vai dar 4. Então eu tenho meu vetor resultante. 6 na horizontal e 4 na vertical. Vou fazer o módulo desse vetor. Como eu calculo o módulo? 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar a raiz de 36 mais 16, que é igual a raiz de 52, que é o gabarito dessa questão. Beleza? Questão de número 4. Ele quer saber qual dessas combinações aqui, qual dessas combinações equivale a A menos B, sendo o F, né, que é o resultante. Então eu tenho o seguinte, ó. Olhem para 3. Olhem aqui para 3. Como eu faço essa soma vetorial? Eu posso pegar esse B, já que eu quero A menos B, esse B é o inverso dele. Então, olha aqui, ó. Esse é o vetor menos B. O A eu posso transladar para cá, que é só arrastar ele. Concordam que A menos B vai ser justamente o meu vetor F? Se o meu vetor B é assim, posso invertê-lo, vai dar o meu vetor menos B. Então, essa aqui é uma opção correta. A opção número 3. Certo? Essa afirmação 3, beleza. Dá para ser. A1. Se eu pegar, ó, ela está apontando para lá. Se eu inverter B, não vai bater com uma direção, né? Se eu inverter B para dar A menos B, eu vou ter um vetor para lá. A2. Se eu inverter B, invertir B, eu vou dar um vetor resultante para lá. Também não pode ser. Agora observa 4. Se esse é o meu vetor B, como é o meu vetor menos B? Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor menos B. Conectando a extremidade com a origem de A, igual bateu esse aqui. Justamente está dando meu vetor resultante. Então a 4 também é verdadeira. Gabarito 3 e 4 são as respostas corretas dessa questão. Beleza? Então, ó, parte vetorial é importante, até porque vai servir de base aí para boa parte da física que nós temos aí daqui para frente. Tá certo?